Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast, no JP Podcast, e com um convidado assim sensacional, uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão gostar da história dele, vai gostar do que ele vai estar trazendo aqui para vocês. E desde já eu já aproveito para dar aquele like, para poder curtir e se inscreva no meu canal. Lembrando que você também compartilhar com seus familiares, com seus amigos, vai estar ajudando cada dia mais o meu canal crescer e principalmente essas informações chegar também em outras pessoas. E a pessoa que eu trouxe aqui hoje é o Wilson. E aí, Wilson, seja bem-vindo aqui ao podcast, ao JP Podcast. Muito obrigado. Pra gente, assim, uma gratidão ver você aqui. Então, assim, a gente só tem que agradecer você tirar, assim, um pouco do seu tempo para se dedicar aqui nesse momento. Então, assim, gratidão, seja bem-vindo. Bem, então, como o Jútânio me apresentou, eu me chamo Wilson Ribeiro, sou o pai da Lia, esposo da Amanda, e trabalho na Febracis, trabalho como Master Coach, como treinador, e para mim é uma honra falar de inteligência emocional, de história de superação, da minha própria história de superação, que eu falo com a minha verdade, o que eu vivi e como foi bom mudar a mentalidade para crescer, né? Eu olho para quem eu me tornei, para quem eu era, e eu gosto de lembrar disso muito porque eu sei do impacto que é você mudar a mentalidade e aprender a se posicionar e como isso traz ganhos extraordinários para a vida. Uau! Então é isso, pessoal. O nosso tema de hoje é falando sobre mentalidade de sucesso. E mentalidade de sucesso é a gente mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. E para você, Wilson, como foi que começou a mudar essa mentalidade de sucesso sua? Como foi que você começou a transformar a sua vida de um Wilson que fazia coisas que você não estava satisfeito para essa pessoa que você está se tornando hoje? Bem, eu acho que o primeiro grande impacto que eu tive, Jútânio, foi ter uma consciência. Legal. A consciência, porque todos nós temos uma mentalidade, Isso. mas nem todos têm uma mentalidade vencedora, né? Uma mentalidade de sucesso. E aí eu entender que aquela mentalidade que eu tinha e compreender ela e ter consciência e com muita humildade e verdade dizer assim, com essa consciência que eu tenho aqui, eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Ter esse impacto, vamos dizer assim, baixar o orgulho, né? Entrar lá no meu ego e dizer assim, cara, tu não vai chegar em canto nenhum se tu não mudar. Se tu não mudar as tuas verdades, aquilo que tu acredita ser verdade, se tu não mudar teus comportamentos, aquilo que você pensa sobre si, sobre o próximo, sobre o mercado, sobre família. Se você não mudar isso, mudar inclusive seus sentimentos para começar a tomar decisões diferentes, nada mudava. Então eu acredito que mentalidade de sucesso também tem muito a ver com isso, com um posicionamento, uma forma de pensar, as verdades que eu carrego comigo, porque elas fazem eu me comportar como eu me comporto e ter, consequentemente, os resultados que eu tenho. Legal. E como ele está falando de resultado, pessoal, eu queria saber, por exemplo, assim, você está satisfeito hoje com os seus resultados, comparando da pessoa que você era antigamente para a pessoa que você está sendo hoje, resultado tanto pessoal quanto profissional? Bem, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu vou voltar no Wilson lá de trás. Isso. O Wilson lá de trás, ele tinha alguns resultados empresariais. Eu prestava serviço numa multinacional, na Ford, na Troller, lá em Fortaleza, através da minha própria empresa que eu tinha aberto. Então, se eu olhasse para o panorama que eu me encontrava, era até um panorama bacana, legal. Só que eu trabalhava demais, eu era extremamente ansioso, porque o meu maior sonho não era isso. Meu maior sonho era ser pai. Só que eu também não via estabilidade financeira, não via estabilidade profissional, porque o empresário, ele não tem, ele fecha contrato hoje, fecha outro amanhã, fecha outro daqui a pouco, e ele tem que produzir a cada mês que vai passando. Lógico, tem uma previsibilidade, mas ele precisa produzir com muita frequência, então não existe essa estabilidade, existe talvez uma previsibilidade, só que o sentimento era de muita insatisfação. E a insatisfação se avolumou na minha vida e virou uma frustração muito forte com os meus resultados, principalmente intelectuais, financeiros, muita comparação com amigos, comparação com familiares, comparação com outro estilo de vida que eu queria ter, e eu sempre queria ter, eu precisava, eu tenho que, e nessa pressão interna, né, porque eu tenho que, ele é muito pressionador, é uma palavra que pressiona muito o ser humano, eu tenho que,
eu vivia mesmo, era numa insatisfação, numa frustração bem profunda, muito 20 e poucos quilos a mais do que eu tenho hoje, mas a minha maior ansiedade era não ver previsibilidade de ser pai. Então, naquele contexto lá, eu me via um cara fracassado. Eu me via como fracassado, e se eu me via como fracassado, eu falava sobre fracasso, eu pensava sobre fracasso, eu sentia o fracasso na carne mesmo, e aí isso se desencadeava em outros problemas, bebia demais e só queria que chegasse o final de semana para desopilar, para curtir, para me divertir, e nessa corrida aí, eu vivia num piloto automático e querendo o final de semana e indo para a semana, trabalhava com muito afinco, eu sempre gostei muito de trabalhar, e eu falo muito que trabalho e diversão podem andar juntos, porque são relacionamentos, e eu sempre me relacionei muito bem com pessoas, mas quando eu estava sozinho, os pensamentos e sentimentos acerca da minha carreira, da minha vida, que tinham já se passado alguns anos depois de que eu me formei, e cadê aquela vida acontecendo? A minha família, cadê a minha família? Eu tinha um casamento sempre foi muito bom, mas também era bom, não era extraordinário. Então olhava, um casamento é bom, mas não é aquilo que eu acredito que pode ser. Ainda não tenho a minha filha, a minha família, não é o apartamento que eu quero, não é o... Sabe, é sempre me podando em sentimentos que poderiam ser extraordinários, de gratidão por tudo aquilo que estava acontecendo, mas o vício de olhar para a minha vida com insatisfação era muito grande. Então eu era viciado em frustrar-me, né? Uhum. Ninguém me frustrava, eu mesmo me frustrava. E as pessoas falavam, mas caraca, presta atenção, cara, teu negócio, tua empresa, calma, tem calma. Agora que você tem 27, 28 anos, o que é uma vida aí pra frente ainda, calma. Não, e aquela necessidade de acelerar, tinha uma necessidade interna que eu não sabia o que era, amigo. Não sabia o que era, e isso me consumia bastante. Entendo. E você lembra assim de algo que te fez você fazer essa mudança de mentalidade? Aconteceu alguma coisa, algum fato, mudança de percepção? Eu tava conversando agora há pouco com o Jutani, né? E contando um pouco da minha trajetória. Antes da gente iniciar, a gente foi conversando. Cara, bora logo começar, senão a história vai fluindo. Com certeza. Teve um certo momento da minha vida que eu ia trabalhar, e quem trabalha em indústria sabe que tem aqueles ônibus que vão pegando as pessoas, né? Que a gente chama de rota. A rota dos ônibus, e muitas vezes eu acordava 4h30 da manhã, ainda escuro, né? E tinha que ir caminhando para onde o ônibus passava, e eu prestando serviço pela minha empresa, na Ford, na Troller, e muitas vezes eu ia caminhando, porque eu não ia acordar minha esposa 4h30 da manhã para ela ir me deixar, né? Eu não ia fazer isso com ela. E aí no meio do caminho começava a chover, e era perto, eram uns 3 quarteirões só. Mas aí aquela chuva, eu ia correndo, parava embaixo da parada de ônibus, e aí eu ficava me questionando, né? Cara, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz da minha vida? Por que eu não escutei minha mãe? Por que eu não escutei meu pai que falou para estudar? Por que, puxa vida? Então, olha como já vinha as insatisfações, né, acontecendo. E aí eu chegava no trabalho, como eu falei, eu me divertia com as pessoas, os relacionamentos, começava a trabalhar, para mim era missões que me davam ali no trabalho, e eu pegava ali e vivia o tempo ali no trabalho, né, ocupando a minha mente. E aí quando eu voltava de novo, no final do dia, que tinha que prestar as informações sobre o dia, né, eu trabalhava na engenharia, na manutenção, então tinha que prestar o que estava acontecendo, os relatórios, o que foi que aconteceu, por que aconteceu, o que não foi feito antes e para aquilo acontecer. Então era uma pressão muito grande, e acho que eu já lhe contei, né? Eu era gago, e nesse momento da reunião, que a pressão era grande, amigo, eu travava total, e aí voltava dentro do ônibus da rota de novo com esses pensamentos. Caraca, por que eu não falei aquilo? Puxa vida, estava tudo tão claro. Poxa, mas é a pressão, eu não estou sabendo me posicionar profissionalmente, o que está acontecendo comigo? E comecei a procurar falhas, erros em mim, né? Sim. E não no que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo tinha falhas, mas eu procurava falha em mim. Poxa vida, por que eu sou assim? E eu não era assim, eu não sou isso. Aquilo era o que eu estava fazendo, e consequentemente os resultados. Mas não sou eu. Eu sou Wilson Ribeiro, imagem e semelhança do Criador. Eu tenho as minhas características extraordinárias, tenho pontos a serem trabalhados, claro, como todo ser humano,
mas me moldando a todo dia, mas eu esqueci de quem eu era, dos meus pontos positivos. E lógico, a mente de um frustrado, de um insatisfeito, ele vai olhar para o que está faltando, para o que não tem, para os resultados ruins. E aí, voltando à sua pergunta, quando foi que a chave virou? E aí, lógico, eu fui num lugar que tem resposta para quase tudo, né? Fui lá no Google. Aí comecei a procurar ajuda. Naquele momento, eu não sabia muito para quem procurar ajuda. Muitas vezes eu ia procurar para minha mãe, mas minha mãe me alimentava mais. Ô, meu filho, vai dar certo, calma, tá, não sei o quê. E aí, ô mãe, mais isso e aquilo. E não tinha a ajuda que era de fato aquela ajuda que ia me fazer avançar. Fazer a transformação. Minha mãe sempre trabalhou como servidora pública. Uhum. Meu pai, professor da faculdade. Só que meu pai era consultor empresarial. Só que quando eu perguntava para ele, sempre foi muito duro, né? Com os filhos, principalmente comigo, eu era muito duro, mas eu queria ter a amizade dele, mas também era um pouco rejeitado. E aí eu comecei a entender, quando eu procurei ajuda e comecei a ver vídeos. E aí eu encontrei os vídeos do Paulo Vieira. Comecei a ver vídeo do Paulo Vieira. Vídeo. Aí eu comecei a expandir, né? Caraca, interessante esse comportamento. Puxa vida, olha essa mentalidade. Olha isso, que diferente. E fazia sentido. E começou a fazer mais sentido. E até que eu ouvi falar do método 6. Cara, então começou nos vídeos. Um entendimento sobre o ser humano. Né? E eu comecei a me reconhecer. Porque, como eu falei lá atrás, né? A consciência. Me reconhecer, ter consciência de quem eu vinha sendo, do que eu vinha fazendo e do que eu vinha tendo, consequentemente a vida que eu vinha levando. E eu comecei a expandir a minha mente, né? E a gente fala aqui muito sobre mentalidade de sucesso, e eu vi que aquela mentalidade não se encaixava para eu ter outro tipo de resultado. E aí eu fui pro método 6. Aí, amigo, no método 6... A transformação aconteceu. Só quem viveu mesmo sabe o impacto sabe, que né? é, né? Só quem viveu sabe como é o impacto, porque lá tem mais tomada de consciência de forma profunda, e não só consciência, porque ter consciência, talvez, as pessoas que estão até aqui nos ouvindo, até já tem uma consciência, já sabe comportamentos, formas de pensar, até sentimentos que nem queria ter, mas tem, como às vezes tô com raiva e eu me comporto errado, bato num filho, eu procrastino e não queria procrastinar, e me comporto como eu não gostaria, sentimentos que eu não queria ter, e acaba, é uma bola de neve, já tem essa consciência. E o que eu faço com essa consciência? E o que foi o que eu achei mais mágico do método 6? Porque você pega aquela consciência, joga em ferramentas poderosas, com impacto emocional, e aí, amigo, a chave começou a girar de uma forma mais rápida. Né? O vídeo estava vindo com consciência, livros também, mas a imersão com o impacto emocional do método 6, ela me gerou uma mudança profunda. E aí foi só o começo também, né? Foi um grande impacto inicial, o método 6, e aí avancei numa grade completa lá da Febracis, que hoje eu tenho a honra também de ministrar alguns cursos. Então, expandir essa mentalidade com mais ferramentas, mais impacto. E aí, amiga, para mim, a vida nunca vai parar de crescer. Só se um dia eu chegar e dizer assim... Eu não quero mais. Eu não quero mais. Porque todo dia eu reconheço que eu também tenho falhado. Eu não sou uma falha, mas eu tenho falhado. Que eu erro também. Que eu posso vir errando, mas eu também posso mudar. São um aprendizado, né? A gente não é aquele negócio da síndrome da Gabriela, que as pessoas chamam, né? Eu não nasci assim, cresci assim. E vou morrer assim. Vou morrer assim, de jeito nenhum. Com certeza. Muito bom, Wilson. Tem um autor que ele fala que é George Bernard Shaw. Ele diz se você pensa que você consegue, você vai conseguir. Né? Então, assim, pelo que você estava falando, então, assim, muitas vezes você focava nos seus problemas. Sim. Né? Não focava na solução. E como a gente vê que a gente tem um pensamento voltado para aquela situação, se for positivo, maravilha. Se não for positivo, se for negativo, a tendência daquilo também é expandir. Dentro disso aí, você lembra o que mais você focava, o que você começou, nessa mudança de mentalidade, a focar mais na sua solução, ou você ainda permanecia focado nos seus problemas? Interessante, Giltânio. Hoje eu entendo a linha de raciocínio que foi feita. Hoje. Uhum. Mas na época eu me lembro que era assim, ó. Um resultado ruim vem de uma mentira.
vem de uma mentira que eu acredito. Não quer acreditar, ou não quer acreditar, não quer ver. Ou que eu acredito e já levo como verdade. É. É louco, a mentira ela é louca, porque ela te engana de todas as formas. Ou você... eu mentia para amigos, mentia para familiares, mentiras bobas do dia a dia, mas mentia sobre mim, sobre a minha capacidade, e era tudo mentira, porque eu não nasci para ser pequenininho, medíocre e ter resultado ruim. Mas era mentira que eu contava, acreditando que era verdade, acreditando que eu tinha aquele problema, acreditando que eu era daquele jeito, que eu era gago, inferior, indefeso, que eu não tinha atenção, que eu precisava de ser amado, que eu não me sentia capaz o suficiente, eu não era bom o suficiente. Consequentemente, como é que eu vou ter grandes resultados sendo desse jeito? Então o merecimento também era destruído. E essas mentiras, eu ficava aí. Tá, mas por qual razão isso está acontecendo? Por qual razão? De onde veio isso? Onde foi plantado isso? Eu não nasci inseguro, mas eu aprendi a ser inseguro de alguma forma. De algum lugar. E aí eu criei uma casca que eu chamo aqui de orgulho, uma casca do orgulho que faz eu colocar uma pose aqui, uma casca mesmo, passar um verniz aqui. Imagina, tem um autor que fala que é como se fosse imagina um ovo, que é um verniz bonito, só que por dentro, amigo, é porcaria mesmo. Não tá bem. Não tá bem. E se furar, vai sair porcaria dali de dentro. Vai sair, o autor diz lá, vai sair como se fosse, para falar outra palavra, vai sair titica de dentro. Tá? Muita coisa ruim dentro, né? Então tava lá, passando aquele verniz na minha casca, muito orgulho, uma pose, por dentro, amigo. Por dentro estava horrível. Só que aí era o orgulho. E o orgulho foi implantado como uma defesa. Eu não podia transparecer que eu era falho, que eu errava, que eu não era tão bom como as pessoas achavam que eu era, mas eu também não ia dizer o contrário. Mas eu ia vivendo uma mentira, eu ia aceitando uma mentira sobre mim, sobre a minha capacidade, e as pessoas achavam uma coisa, mas não era bem aquilo, e os resultados... E eu mesmo sabotava, porque eu não podia avançar, e se as pessoas... É como se fosse que hoje é chamado de síndrome do impostor. Será que vão descobrir que eu não sou bom, essa coisa toda que as pessoas acham, e se descobrirem, como é que vai ser? Então eu passo aquele verniz, entro aqui na minha casca e fico ali com a minha armadura, entendeu? Entendo. Então vem do orgulho. Só que se a gente parar pra pensar, mentira e orgulho, cara, isso eu tô falando emocionalmente, né? Espiritualmente falando, o orgulho é o inimigo, é o coisa ruim, é o pai da mentira. Então o orgulho é o pai da mentira. Então eu vivia dando alegria a esse infeliz, a essa coisa ruim aí. Só que, se o orgulho... Olha o caminho. O resultado ruim da minha vida vem de uma mentira. A mentira vem do orgulho. Que é essa armadura que eu coloquei. Mas eu coloquei quando? Teve uma memória. Teve algum acontecimento da minha vida que eu coloquei essa armadura em mim. E esse acontecimento, se você for atrás de um acontecimento, envolve pessoas. Envolve relacionamentos. Envolve momentos, circunstâncias, que uma memória com um significado lá, e tem sentimentos lá. Então eu preciso voltar nessa memória, e por isso que é tão impactante o método CIS e as nossas ferramentas, porque a gente volta muitas vezes em memórias como essa e ressignifica, né? Pega o significado e muda, mas também muda os sentimentos. Claro. E aí, amigo, quando você muda esses dois juntos, essa trilogia de pegar uma memória, pegar um significado, mudar, ressignificar e mudar o sentimento, amigo, isso aqui, uma estrutura emocional, nós somos feitos de memórias. Claro. Então, quando a gente pega várias memórias que a gente teve e começa a acessar de onde veio essa armadura, e aí, amigo, muitas vezes dói, é constrangedor, você assumir aquilo é constrangedor, dói, dá até medo às vezes, poxa, eu vou ter que acessar isso e se piorar mais ainda. Só que esses três componentes aqui, a consciência, né? A consciência é o primeiro, o quarto, né? Digamos assim, primeiro a consciência, o medo, a dor e o constrangimento, ele promove mudança. Com certeza. Promove mudança. Aí eu pude acessar memórias, perdoar a mim, perdoar ao próximo daquelas memórias, que muitas delas foi na minha infância. Então estava muito relacionado com pai, com mãe, mas também com irmãos. E aí quando eu comecei a expandir na escola, eu precisei reavivar memórias na escola, com os irmãos, com pai, com mãe. E aí a coisa começou
a girar. E principalmente com o pai e com a mãe. Os meus pais foram presentes, ausentes, da maneira que eles podiam, e isso deixou as marcas. Só que eu precisava perdoar para poder me reorganizar de novo e começar a viver É como se eu tivesse que retornar lá na minha essência. O Paulo fala muito assim, né? O Paulo Vieira. Cara, a gente não encontra o nosso propósito. Nosso propósito já foi dado. No dia que a gente nasceu, tá aqui, ó. O propósito. Eu acredito nisso, né? Deus colocou, tá aqui ele, vai lá com esse propósito. Então eu preciso voltar lá na minha essência, resgatar minha identidade lá inicial, quem eu era. Eu nasci só com características extraordinárias. Eu nasci ali, ó. Um cara para viver o extraordinário. Um bebê. Um bebê, você não dá para olhar para um bebê e dizer, cara, tu é incompetente. Não dá. Caraca, que bebê, olha isso. Nossa, quanta vida tem para viver. E começa a profetizar, né? lá na vida do bebê. Nasceu para ser isso, para ser aquilo. Olha para um bebê. Agora o adulto vai ouvindo um monte de porcaria. E muitas vezes de pessoas que nós amamos, né? Na maioria das vezes. Eu ouvi muita coisa do meu pai, muita coisa da minha mãe. E tudo bem, eles são vítimas de outras vítimas também, mas... Com certeza. Vou deixar chamar de vítima. Eles tiveram um histórico, as memórias deles. E ok. Só que eu preciso olhar para as minhas memórias. Eu preciso perdoar a minha história para poder ter uma consciência funcional. Exato. Né? Muito bom. Isso percebe o quanto que, de repente, várias pessoas estão aí nesse loop, né, nessa situação, e não percebem porque para você começar a fazer essa mudança sua, você tem que começar a ter essa consciência. Você tem que começar a buscar, tem que estar dando os primeiros passos. E para conseguir isso, tem hora que se você está fazendo as mesmas coisas, não tem como ter um resultado diferente. Você sempre vai ter o mesmo resultado. Se quer resultado diferente, você vai ter que fazer situações também diferentes. Hoje estou perguntando para você, você se considera uma pessoa de sucesso? Amigo, sim, me considero de sucesso. Sou satisfeito total? Não, mas hoje não é mais com frustração. Eu sou muito grato a tudo que tem acontecido, principalmente depois que eu cheguei aqui na Bahia. Eu vivi uma grande mudança lá em Fortaleza, né? E quando eu cheguei aqui na Bahia, aqui em Salvador, aqui gerou outra mudança de mentalidade, gerou uma revolução novas conexões. Novas conexões. E eu costumo dizer assim, eu vim para treinar pessoas, para trabalhar vidas, para crescer e contribuir na vida de pessoas, para ajudar a impactar esse estado. E eu só conheço pessoas que vão para os nossos treinamentos. E quem vão para os treinamentos, eles estão focados em quê? Em crescer. Em crescer, aprender. Em crescer. Né? E aí é uma mente, é um grupo de pessoas que se juntam com um intuito de crescer. E uma capacidade incrível, né? E dentro dos nossos treinamentos, de mostrar suas vulnerabilidades. Poxa, olha, tá acontecendo isso comigo. Cara, mas todo mundo lá mostra as vulnerabilidades, não porque outro vai... Cara, como é que tu faz isso? Uhum. Desse jeito? Não. Interessante. Ninguém tá ali para criticar. De onde foi esse aprendizado? Como foi que você aprendeu a ser assim? Onde foi que você aprendeu a fazer isso? Vamos entender esse funcionamento. E onde é que você quer chegar? Quais são os métodos, objetivos bem definidos? O Paulo Vieira também fala que 90% dos nossos problemas, 90%, vem por falta de uma visão positiva de futuro. Então, e o que é uma visão positiva de futuro? Cara, daqui a 6 meses. O que eu vou chegar daqui a 6 meses e vou dizer assim, bati, cheguei, yes, vitória. Daqui a um ano, sei lá, daqui a um ano. Não precisa botar a vida para 10, para 15, 20 anos, não, calma. É bom, é interessante, uma visão de longo prazo. Agora vem quebrando essa visão em visões menores, né? Vem dividindo essas visões. 6 meses, 2 meses, esse mês, essa semana. O que eu vou fazer? Então, organizar e planejar a vida e sentir a vida crescendo me deu, ao invés do vício de olhar para o que estava faltando, eu comecei eu vou chamar de vício, não, vou chamar de uma virtude, de olhar para aquilo que eu venho construindo de fato e que ainda certeza que ainda vou crescer muito mais. Porque quando eu olho para o que eu estou conquistando e com gratidão, e eu olho para ontem com gratidão, olho para hoje com gratidão, só isso já me dá um sentimento de uau, tá valendo a pena. E quando eu olho para o futuro e o que a gente tem planejado e tem cumprido e tem chegado, impactado vidas, transformado casamentos, famílias, empresários. Cara, eu sou muito feliz. Tem empresários que estavam dentro de rede, deitado em cama
E eu ajudo o cara a hoje performar bem, porque ele entende que agora ele sabe como ele extraiu o melhor. E ele começa a produzir e não é só mais, não para nele. Vai para a esposa, vai para os filhos. Cara, isso é extraordinário demais. Então, como não ser grato a tudo isso? São várias vidas impactadas, né? Como não ser grato a tudo isso? Com a transformação. Com tudo isso que você... O pessoal acha que não sabe que você não morava aqui na Bahia, você disse agora, né? Como foi essa transição para você? Você já até disse que fosse positivo, né? Pelas conexões, por conhecer pessoas, por estar vindo, por treinar, mas te ajudou ainda mais a performar, a você se transformar e você dizer assim, poxa, é isso mesmo que eu quero. Tá cada dia mais contribuindo para eu poder ter essa mentalidade de sucesso, ser um homem de sucesso, ser um pai de sucesso, Legal. Um profissional de sucesso. Legal. Eu passei 2 anos lá em Fortaleza e o meu diretor da Febracis era direto, o Paulo Vieira, né? A matriz era em Fortaleza e o meu diretor direto era ele, o presidente da Febracis, mas lá na nossa unidade era o Paulo Vieira, era a hold e a matriz ali, né? Então, o Paulo Vieira foi para São Paulo. E aí nós, treinadores, nós ficamos lá. E aí eu parei para pensar, né? Quem vai ser o novo diretor? E também, deixa eu pegar um pouco lá atrás, né? Antes de eu ser treinador, quando foram me convidar para eu ser treinador, me fizeram essa pergunta. Wilson, onde é que você vai estar daqui a 2, 3, 5 anos ou 6 meses, quem sabe? Porque a gente sabe que a Febracis está em plena expansão. E nós aqui na matriz, o treinador lá, ele produz muito conteúdo, né? Então nós ajudávamos muito nessa produção, então a gente acabava emergindo no nosso conteúdo, na nossa metodologia muito forte. E aí quando precisava de alguns treinadores em outros lugares, surgiam convites para a gente ir para outros lugares. E falaram isso para mim e me fizeram a pergunta, onde é que você vai estar? E aí eu saí dali já... pensando num futuro extraordinário, comecei a pensar já em possibilidades, né? E aí eu cheguei para minha esposa não queria sair de início, eu disse, nem eu quero sair ainda, é muito cômodo aqui, ó. Tem os nossos pais, os pais dela, os meus pais, e a gente pensava em ter filhos e quando a gente precisar ter a mãe ali, é maravilhoso demais. Um suporte, né? Um suporte, caraca. Eu sou muito grato ao suporte que minha mãe deu quando eu precisei com a minha filha, né? Então, veio a pandemia, o Paulo foi para São Paulo, e aí encerrou ali a pandemia, eu fui convidado para vir aqui para Bahia para ministrar um treinamento. A minha diretora estava ausente, e hoje, que é a minha diretora hoje, né? A Dulce Mariano, ela tinha ficado ausente ela que ia ministrar, e ela precisou de um treinador, então ela ligou para a matriz, e a matriz me enviou. Ela até brinca, diz assim, cara, eu quero o melhor. Aí pronto, me mandaram essa brincadeira lá dela. E eu vim para conhecer, e o que mais me chamou a atenção, Jutânio, foi quando eu cheguei aqui na Febracis Bahia, eu vi tudo funcionando extraordinariamente bem. Eu gosto muito do mundo business, né, do mundo corporativo, e a empresa funcionando, todo mundo, assim, colocando o empenho. Olha, são tantas vidas, né? Olha, eles imprimem o nome de todo mundo que vai participar. Olha, tá aqui o nome de fulano. E a gente declarava resultados extraordinários na vida daquela pessoa, depois daquela, 40, 50, 70 alunos. A gente ia um por um, declarando resultados extraordinários em cima daquele curso que estava por vir. Caraca, que energia maravilhosa é essa? E aí veio a outra treinadora, a gente se conectou, o nosso outro estrategista também chegou assim, desconectou, eu fui no comercial, pedagógico, tudo rodando. E como eu gosto desse mundo corporativo, eu disse, cara, aqui tem uma liderança top. Eu preciso conhecer essa Dulce Mariano, que até então eu conheci ela da Febracis, ela é diretora, mas não tinha proximidade, né? Caraca, preciso conhecer ela. E aí, a Dani ficou, a outra treinadora, né? Venha fazer um curso com ela, que aí você vai conhecer e se aprofundar mais aqui na Bahia. Venha. E era um curso que eu ministro, que é o Inteligência Financeira hoje, na época era For Money. Dani, mas eu já ministro, eu fiz um dia desse, online, né? Amigo, vem fazer de novo. Vem como nosso convidado.
Aí eu fiquei pensando, tá, venho, porque eu sei também do crescimento, do impacto, venho. E aí quando eu vim, quando eu aceitei, aí eles começaram a brincar, rapaz, tô achando que tu vai vir morar aqui na Bahia. Que conversa, pai, tô vindo só fazer um curso e tal, tu vai vir morar aqui na Bahia. Começaram a declarar também, E aí, tinha vindo, ministrei o curso, vim para fazer esse curso com a Dulce. E aí, amigo, quando eu conheci aquela mulher, e os olhos dela brilhavam, falando da missão dela, de transformar esse estado da Bahia, a visão que ela tinha os números, 417 municípios, 16 milhões de habitantes. Caraca, a mulher tem especificidade, que liderança, a empresa funcionando, todo mundo ali engajado para fazer as coisas acontecerem. Cara, que extraordinário. E o Paulo tinha saído, o Paulo era uma liderança, cara, extraordinária é pouco. Uhum. E aí eu fiquei sem uma liderança, e vim, conheci ela, e aí a Dani ficou, ela vai te chamar pra cá. Que conversa, Dani? Vai! E aí? Vai? E eu, calma, ela nem me chamou, amigo, vai dar certo. Tá? Nesse movimento, eu fui conversar com a Dulce. E a Dulce me deu outra aula de liderança. Ela disse assim, calma, você vai receber, eu vou falar com você da maneira que você merece. E ela passou 3, 4 dias em silêncio, porque ela estava no evento, no Método 6, lá em São Paulo. Só que olha a aula de liderança, ela foi falar com o Paulo Vieira, que até então o Paulo Vieira era o diretor, por mais que ele tivesse ausente, ainda não tinha chegado o diretor, ele não tinha passado o bastão, então ele era o meu diretor. Então ela foi falar com o meu diretor para poder me acessar, não ia quebrar a hierarquia. Falou com o Paulo, falou com a Camila, a esposa do Paulo Vieira, Camila Saraiva, foi falar depois com a gestora de educação, que é a nossa gestora de todos os treinadores, né? A nossa diretora de educação, e aí a Renata Rezende, e a Renata Rezende foi quem autorizou. O Paulo, a Camila autorizaram e ainda abençoaram, depois a Renata Rezende, e aí a Dulce chegou até mim. Caraca, aula de liderança, aula de hierarquia aqui, respeito, ética, profissionalismo, honra. E aí ela me convidou, aí eu disse, agora eu também tenho que fazer o meu papel de honra. Então eu cheguei pro Paulo, honrei a vida dele também, agradeci muito, agradeci lá tudo que aconteceu em Fortaleza, e aí vim aqui para Bahia para viver agora também essa missão, através da nossa metodologia de transformar esse estado da Bahia através das pessoas. Nós acreditamos nas pessoas, nos seres humanos. Se existiu mudança para mim lá atrás, se existe mudança, e é porque minha vida não era ruim não, tá, amigo? Minha vida, como eu disse, minha vida era boa, eu só não era satisfeito com ela. Tem vida que chega até nós, amigo. A gente não trabalha com cura de depressão, nada dessas doenças patológicas. Eu sei disso. Mas a gente trabalha um estilo de vida, que esse estilo de vida é tão funcional e é tão maravilhoso, que mexe, trabalhamos inteligência emocional, mexe com o dia a dia, transforma famílias, e aí tem muita gente que sai da depressão, mas o nosso intuito não foi curar a depressão, né? O coach, ele não cura nada. Mas a gente começou a trabalhar o estilo de vida, começou a trabalhar as pessoas, os ambientes. Visão clara de futuro, porque expandiu a consciência. Se uma pessoa ela tá depressiva, ela não tem uma visão clara de futuro, não é isso? Eu acredito que não. Não tem. Ou muita dúvida, ela, né? Ela tá dúvida melancólica, si. ela tá triste. Eu não vou dizer uma depressão patológica, assim, que eu não conheço a fundo, né? Mas sentimentos mesmo, sentimentos deprimentes, que a pessoa fica muitas vezes numa cama, e às vezes vem como eu vinha, tá? Frustração, insatisfação, tristeza crônica, frustração crônica, insatisfação crônica, tristeza crônica, medo crônico. E o medo é de quê? É do futuro, medo que aconteça algo. Dúvidas sobre o futuro, quantas pessoas estão ansiedade, porque o futuro, e o futuro, como é que vai ser esse futuro, e não se vê nesse futuro, um futuro duvidoso e caótico, e o futuro tá chegando, porque o presente é uma parede que te empurra pro futuro, e ali vai ficando ali, e aí tá chegando, e eu tenho dúvida se vai ser bom ou ruim. Ok, amigo. Então a gente começou a trabalhar a visão positiva, como você tá falando aqui agora, expansão de consciência, quem eu sou hoje, meu estado atual, onde é que eu quero chegar, traçar isso com clareza, traçar um plano de ação, isso é o coach tradicional em qualquer lugar do mundo,
e agora integra a razão e a emoção, e a pessoa vai entendendo de onde vem aquelas emoções, aqueles sentimentos, vai modificando ali a trajetória, vai entendendo as crenças, reprogramando as crenças, e aí trabalhando todas as áreas da vida. Isso é extraordinário, isso é muito extraordinário, isso é muito impactante. E aí pessoas que não se achavam bom o suficiente, não se viam capazes, e aí começam a viver as ferramentas, porque como você já foi lá, você já viu nossas ferramentas de eliminar impedimentos, de quebrar impedimentos, de fortalecer recursos internos. E, amigo, isso é extraordinário demais. Com certeza. E você tocou num ponto bem interessante, quando a gente fala sobre a razão e emoção, né? Então, assim, a gente, quando fala também em mentalidade de sucesso, a gente tem que entender que essa mentalidade vem da quê? Vem da mente. E se nós temos uma mente, nós temos dois hemisférios. O hemisfério direito, cerebral, e o hemisfério esquerdo. Então, assim, muitas pessoas não sabem que ali está também associada a razão e a emoção. Sim. Quantas pessoas, de repente, elas vivem só na emoção? Quantas pessoas vivem também só na razão, né? E a gente percebe que um passarinho para voar, ele precisa das duas asas. Um avião para voar, ele precisa também ter duas asas. Sim. E a gente precisa usar a nossa razão e a nossa emoção de forma equilibrada, né? Porque se não for isso, a gente vai ser só aquela pessoa inteligente que vai saber fazer conta, vai trabalhar num lugarzinho e nunca vai querer fazer mudança na vida dele. Porque para ele ali tudo dá satisfeito. Ou de repente aquele outro super também inteligente, usando só a razão. Daí a pouco como Van Gogh, por exemplo, foi um cara que fez, acho que foi 1.600 quadros e ele vendeu um. Viveu de forma não próspera, assim, no sentido assim meio anônima, né? De ter uma vida próspera, que eu acho que ele viveu na miséria, né? Ele morreu na miséria. Sim. Né? Então, hoje, imagine um quadro dele. Ele ficou principalmente mais famoso depois disso, mas eu estou falando da razão e da emoção. Muito criativo, mas também quantas pessoas também tem aí que são criativas e não sabe utilizar a criatividade para botar no papel e ter essa visão clara de futuro. Quantas pessoas usam muita razão, né? De repente aquela pessoa que usa a razão, ele é muito digital, né? Mas está utilizando para quê essa razão e essa emoção? Né? Entender que o cérebro dele tem esses dois hemisférios e que a gente tem que fazer esse equilíbrio para poder ter isso aí perfeito. Essa mudança de mentalidade. Dentro disso aí, dentro dos seus conhecimentos, o que é que você orientaria para uma pessoa hoje que está indecisa, está sem saber o que fazer, está numa dor de um relacionamento, de um trabalho, de qualquer outra coisa na vida dela? Olha só, você estava falando aí metaforicamente, nosso cérebro é como se ele fosse dividido em dois, né? Razão e emoção. Lado direito e lado esquerdo. Isso. A neurociência, ela explica isso hoje de forma... Cara, está muito avançado, né? Então fala ali sobre os sistemas que dentro do nosso cérebro, né? O sistema límbico, né? O neocórtex, né? Todas as áreas cerebrais. Mas eu não vou nem entrar nessa área. Exato. Vamos lá. Vamos olhar nossa alma. Razão e emoção. Uhum. Faz parte da nossa alma. Existe a razão e a emoção. Tem livros que falam, né? O Daniel Goleman, eu aprendi com o Paulo Vieira também, que arredondando aí, 15% do nosso resultado vem da cognição, 85% vem do emocional. É fácil a gente ver isso no mundo. Pessoas com doutorado às vezes não têm resultados. Exato. E pessoas às vezes analfabetas com muito resultado. Né? Então é uma disparidade que é uma coisa que não é só estudar que vai me dar resultado, mas é usar a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa e em prol de um resultado. Isso é inteligência emocional, em outras palavras. Em outras palavras, eu extrair o melhor do Jutânio em um podcast aqui, para a gente levar uma informação de impacto para a pessoa que está ouvindo, para gerar mudança na vida da pessoa. Então nós estamos usando aqui a nossa alma aqui, razão e emoção. Em prol de resultados. E aí eu acredito essa dualidade de razão e emoção, vamos descer só um passo atrás também, numa pirâmide. Razão e emoção bem no meio, né? Em cima tem o nosso corpo físico, mas a grande base é espiritual. E a gente pode entrar também nessa dualidade. Existe de um lado a abundância, tá? Abundância, e de um outro lado a escassez, tá? E eu posso, na minha vida, pegar minha razão e
estudar muito a espiritualidade e ser um cara bem estudioso dentro de espiritualidade. Conhecer Deus, e aqui eu vou entrar na minha crença, ler a Bíblia, frequentar ali um grupo de oração, me conectar com pessoas extraordinárias, viver ali um grande reconhecer que Deus é meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo, ok. E eu conheço isso racionalmente, tecnicamente. É assim no trabalho também. Eu sei que para prosperar, vamos lá, para abundância no trabalho, vamos falar de prosperidade no trabalho, de crescimento, de produtividade, de avanço, de posicionamento, de liderança, é abundância. Se eu me posiciono da maneira certa, lidero da maneira certa, eu vou pegar a abundância e levar para o meu corpo físico. Mas isso vai vir entre a razão e a emoção. Se eu só estudar, não vai. Então tem a emoção que faz muito pegar tudo isso que eu estou entendendo e gerar resultados, né? Casamento esse também é a mesma né? coisa. Casamento é a mesma coisa. Eu sei que eu devo amar a minha esposa, que eu devo abraçar, que eu devo beijar, ouvi-la, respeitá-la, cuidar dela, entender as necessidades dela e até mesmo antever isso e levar algo para ela, um copo d'água, uma comida, outro tipo de necessidade também, cuidar da minha esposa, abraçar, beijar, dar atenção, perguntar se está precisando de algo, amar, discutir aqui as nossas contas a pagar, a organização financeira, os nossos sonhos, nossas viagens, a nossa família. Racionalmente eu sei de tudo isso. E a emoção? Então, a emoção, como você falou, da criatividade. O profissional precisa da criatividade, mas ele precisa de criatividade para gerar um resultado, não é só criatividade de qualquer forma, né? Então, ele precisa acessar a emoção certa. Quantas pessoas são criativas, mas não se veem criativas, se posicionam como uma pessoa que não é criativa e acredita que não é, porque um dia precisou e não veio a ideia rápida. Você estava falando de Van Gogh, né? Não era isso? Quantos artistas passaram por um ócio criativo, mas eles estudaram, mas tiveram com uma paciência. Músicas excelentes, né? Tiveram uma paciência, às vezes estavam fazendo outra coisa, né? Tem aquele cara do Eureka, diz que ele olhou para um problema matemático, precisava, ele entendeu o problema, cara, agora não sei resolver agora não. E ele foi ter um momento de lazer, né? Tem um momento de lazer. E aí ele estava lá, se deitou numa tina de água, viu a água, quando ele entrava na água, a água saía, quando ele saía, o teorema do empuxo veio dali. Então ele, caraca, eureka, o momento estalo dele veio no momento de descanso. Quantas pessoas estão ali focadas em gerar resultado, mas não param para ter um descanso. E acreditam não que eu preciso disso, tá? Amigo, você precisa, calma. Deixa a emoção também tomar de conta na hora certa. Tem 2 controles. A cognição, tem até aquela metáfora, né? Tem um videozinho na internet bacana que tem a razão tentando tomar de conta de tudo e a emoção olhando ali, deitada na rede, esperando a vez dela. Aí a razão vai, deita um pouquinho, a emoção vai lá. Uau! E participa também, mas quando junta os dois, isso é extraordinário. E o que é bom dentro disso, quando você fica falando dessas duas coisas, é que a gente percebe, a pessoa que ela é muito emocional, de repente ela vê a floresta, mas ela não vê a árvore, né? Então, assim, eu estou aqui usando uma analogia, a pessoa muito racional, de repente ela está vendo a árvore, mas ela não consegue enxergar a floresta, né? É igual aquela música de Oswaldo Montenegro, ele diz assim, que o pescador, ele visualiza mais a rede do que o mar, né? Quantas vezes por a gente não saber usar esse equilíbrio da razão e emoção, porque a gente vai bater uma coisa que você já tinha passado aí para todo mundo, que é a questão das nossas crenças, né? Do que a gente acredita. Porque o que eu acredito vai me representar. Eu vou acreditar naquilo e aquilo que é para mim. De repente, quantas pessoas se acham que elas estão sempre certas? E no fundo elas estão certas, porque é o que ela acredita. Eu vou falar uma coisa, você vai falar outra, mas ela vai dizer assim, não, eu prefiro a minha visão porque eu estou certa. E ela está certa porque é o que ela acredita, né? Então é aquela situação, foi do que você terminou de falar. Essa dualidade, né? Razão e emoção, que a gente tem hora que, por não estar utilizando, não estar tendo esse equilíbrio, a gente, ao invés de ver a floresta e ver as árvores, a gente vê só a floresta e as árvores. Eu estou vendo a árvore, mas eu estou vendo, não sei, e alguma coisa sobre a raiz dessa árvore, né? Então, assim, a raiz, os problemas e mais os seus detalhes para a gente conseguir fazer essa mudança,
né? E é interessante você falando aí, eu lembrei de uma frase que diz assim, 90% das discussões sai cada um para um lado achando que estão 100% certos. Exato. Cada um com suas verdades, né? Cada um com suas verdades. Cara, porque é o que a pessoa acredita. E você estava falando aqui das crenças, né? E as crenças, elas surgiram. Lembra que eu falei que nós somos um acúmulo de memórias, tá? Memórias boas ou não tão boas e que geraram... que marcaram demais, né? Geraram muitas vezes... Ó, eu vejo... Eu estava conversando com um empresário agora pela manhã e ele disse assim, cara, eu não sei vender. Sei lá, eu não sei nem me vender. A pessoa vai e diz assim, eu quero te pagar, quanto foi ele? Não, pago o tanto que você quiser. Ela não está, no fundo, reconhecendo o próprio trabalho, o próprio valor, né? Mas de onde veio isso? Exatamente. E aí, quando eu comecei a perguntar de onde vinha isso e por qual razão, onde foi que você aprendeu, talvez, a não enxergar esse valor em você, a não ter valor, ele disse assim pra mim, cara, eu me lembro que meu pai, a gente ia para um parque e ele só deixava, assim, eu tinha vários irmãos, só que ele também, o pai tinha 2 famílias e eu via ele dizer assim, só pode um brinquedo. A gente escolhia um brinquedo no parque, mas eu cheguei a ver ele com a outra família gerando muita coisa para eles, tá? E eu? Então eu não tinha valor e eles tinham. E aí depois ficavam outros momentos em casa, momentos de privações. Mãe, eu posso comprar isso? Não, filho, não tem dinheiro. Só que a mãe passa o dia todo no trabalho para ter dinheiro, mas não tem dinheiro para ele. E ele fica, poxa, o trabalho é importante, eu não. E ele começa hoje a não performar mais tanto no trabalho, porque ele não gosta do trabalho, é insatisfeito com o trabalho, um pouco até frustrado com o trabalho. Só que isso foi plantado lá atrás, que o trabalho era algo ruim, que o trabalho não gera tanto dinheiro, porque a mãe nunca tinha para ele. E aí a empresa dele é aos trancos e barrancos e não anda e não decola e não só tem para necessidade. A mesma coisa lá de trás. Olha como os padrões se repetem. E quando a gente fala de padrões, são programados. Isso. Né? Nós temos a vida programada. É igual você ver um casamento, tá tudo bem. Aí do nada arruma uma confusão. Aí tá tudo ótimo. Aí arruma uma confusão. E você vai e fica nesse altos e baixos aqui, mas você tá programado, tem uma média ali. A inteligência emocional ela vai te ajudar a baixar essa amplitude de altos e baixos, para não ficar tão alto nem tão baixo. Mas a gente é assim, a gente vai passar por isso, mas eu programo um pouco mais alto, numa qualidade mais alta. Minha vida financeira foi assim. Lá atrás, quando eu conheci a Febracis, era um valor. E entre altos e baixos, eu ficava naquele valor. Só que com altos e baixos, a amplitude era maior. Hoje, o resultado é maior e a amplitude fica variando, mas fica variando aqui. E eu pego a média dos últimos 12 meses, amigo, é incrível. Quando você reprograma aquela crença, acontece o que acontecer, você vai ficar ali, exatamente ali. E aí eu tenho que entrar de novo no meu autoconhecimento. Cara, eu cheguei aqui, daqui onde eu era e cheguei aqui, eu tive que olhar para mim, quais eram as mentiras que eu contava, quais eram os comportamentos disfuncionais, o que eu falava para mim mesmo para não estar fazendo o que eu deveria fazer. E tudo isso é autoconhecimento, entendendo as minhas emoções, o que me leva a fazer aquilo, o que não leva, e dentro das minhas programações. Eu acredito que eu posso fazer, que eu não posso. Dentro de nós existe uma programação. Com certeza. E o que nós fazemos lá na Febracis? Reprogramamos essas crenças, que são as programações. Perfeito. O que mais interessante, Wilson, e a gente percebe como profissional de desenvolvimento humano, é que, como você falou, a criança quando nasce, apesar que hoje a gente vê que já tem estudos que desde a barriga da mãe até uma vida intrauterina, ou seja, já tem pesquisadores que falam que nós somos engenheiros genéticos dos nossos filhos. Então, assim, quando a gente pensa em querer fazer um filho, como você disse que meu sonho era ser pai, então, assim, você já estava tendo uma programação. E se você for ver as gôndolas suas, a produção de espermatozoide já existe no seu corpo. Então, assim, você não fez sua filha agora. Então, houve uma pré-fabricação das células e nesse momento que você produziu, como é que você estava? Olha que coisa interessante, a gente tem hora que não para poder analisar. Então, assim, qual era a energia? O que era que você estava sentindo naquele momento? O que era que você estava transmitindo para elas, para essas células?
Então, assim, e no momento que há uma fecundação, né? Então, assim, começa já um desenvolvimento intrauterino. Sim. Aí o que acontece? O que é que a mãe sente? O que é que o pai transmite? Porque, assim, a gente acha que nós somos simplesmente um corpo, né? E nós temos muito mais do que isso. Porque nós temos uma parte também energética. Aí, daqui a pouco, essa criança nasce, como você falou, como é que eu posso dizer que essa criança ela é incompetente? Ela é uma criança maldosa, ou que ela pode fazer qualquer outra coisa que não seja boa? Ela ali está como fosse assim, pura e maravilhosa. E quem vai enchendo, né, com vários nãos, com vários sim, com vários programações, como você está falando, é o pai e a mãe. É a família, são os responsáveis. Não é isso? Sim. E aí o que acontece? Diz que até os 7 anos é que acontece muito isso. Aí o que acontece? Depois disso, o que falamos para os nossos filhos é como entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. Né? Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi demais. Então, entra isso pelo ouvido e sai pelo outro. Sabe por quê? Porque a gente não aprende mais depois dos 7 anos até os 14, a gente não aprende mais pelo que papai e mamãe falam. A gente já pegou tudo. Sim, não, não. Papai do céu não gosta, não faça assim. Já né? construiu algumas verdades. Já, né? Exatamente. Você já botou tudo lá, já chipou, já padronizou. Depois disso é por comportamento. Então, assim, quantas vezes o pai, ele pode mentir essa relação com o dinheiro, tantas outras coisas que faz de errado, achando que a criança não está observando, mas a criança está ali e ele está observando, de repente ele está assistindo um desenho, ele está sentado no sofá, ele está comendo, mas ele está percebendo o que o pai e a mãe estão fazendo. E quando é alguma coisa negativa, vai dizer, isso é interessante, mentir é bom. Pegar alguma coisa de alguém é bom, porque eu vi papai fazendo, eu vi mamãe fazendo. Né? E assim a gente vai construindo a nossa sociedade. Hoje é a sociedade a qual a gente está inserido, ao qual a gente também viveu, e diz assim, infelizmente ou felizmente foi o que nós tivemos, né? E diz assim, vamos dizer que o pai e a mãe da gente foi ruim? Não, é como você falou, eles também foram vítimas por serem criados também dessa maneira. Hoje a gente tem uma visão melhor e o que a gente quer levar também para vocês, para quem está nos escutando esse podcast, é você parar para refletir o que você tem como crença, como padrões, né? Utilizando o seu hemisfério tanto direito e esquerdo do seu cérebro, sua emoção e sua razão, entender que suas crenças, a qual você hoje tem, pode ser também transformada, pode ser mudada, né? Então diz assim, e como é que faz isso? Através de um profissional que tem esse conhecimento que vai te ajudar a te reprogramar, a entender que você pode ganhar dinheiro, que você pode se sentir mais valorizado. E você como profissional de lá da Febracis, com toda essa experiência, o que é que você diz para a gente sobre isso, dessa reprogramação, dessa mudança, que as pessoas acham que tem hora que acha que não tem possibilidade de mudar. E a gente vê que o nosso DNA e nem as nossas crenças não nos definem. A gente é o que a gente quer ser na vida. Eu gostaria de dizer aqui que mudanças acontecem rápido. Eu utilizo isso aqui, ó. É meu gatilho. Se eu escutar isso aqui, mudanças acontecem rápidas. O Paulo fala tanto isso, né? Pede pra gente repetir. E olha só, olha o que a gente acabou de falar, amigo. Olha o que a gente acabou de falar. O Paulo pede pra gente repetir tanto isso no Método 6 que a gente virou um aprendizado. Exato. Mudanças acontecem rápido. Eu também, quando eu escuto alguém fazendo isso aqui, mudanças acontecem rápido, eu lembro. Por quê? Porque eu acabei de aprender isso. Só que aí, também tem aquela pessoa que tá ouvindo assim, esse negócio de mudança acontece rápido. Ok, fica tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo certo, cara. Cada um tem a mudança na velocidade que merece. Exatamente. É tipo isso. Mas olha só, cara, da mesma forma que nós fomos programados, vamos puxe aí, na sua memória, você que está nos ouvindo, você também, Jutânio, se tiver acontecido com você, acredito que deve ter acontecido comigo também. Sempre. Como que não Lembra aconteceu? de uma surra que você levou que doeu? Nossa! Você vai lembrar de várias. Com certeza. E talvez você lembre até das palavras ditas. Com certeza. E como isso grava. Com certeza. Mas isso me impacta, isso. E por que você acha que você está lembrando disso? Isso. A gente lembra. Se não tivesse impactado, você não estava lembrando. Caraca, eu estava falando aqui, 7-1, Brasil e Alemanha. Você estava onde? Exato. Com quem? E por que você vai lembrar? Comendo o que lá? Isso. Estava lá, o que você estava conversando? Quantas pessoas tinham lá? Por que você lembra? Aquela experiência ali marcou algo positivo, algo negativo.
Eu confesso que depois do 7-1, eu não acompanhei mais tanto futebol. Eu confesso. Aí eu parei assim, cara, olha isso. Naquele dia eu tive um insight assim, parei a empresa, parei de produzir, eu tô aqui, assisti futebol, foi bom com os amigos e tal, mas os jogadores estão lá, milionários, ganhando muito dinheiro. É o que eu sempre e falo. eu cá, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou focar aqui. Ok, Copa do Mundo eu vou assistir, mas também não vou acompanhar como eu acompanhava. E aí parei, time local, que eu acompanhava lá no Ceará, né? Torcia pelo Ceará, acompanhava mais. Aí torcia pro São Paulo, aí ficava olhando São Paulo, Ceará, daqui a pouco Brasil. Queria entender. Amigo, quer saber de uma coisa? Eu vou focar no meu crescimento. O que eu preciso estudar hoje? O que eu preciso focar aqui? Mas olha só o que eu tô querendo dizer com tudo isso. Como as memórias geram mudanças. O impacto gera mudança. Claro. O impacto gera mudança. Assim como você lembra de uma surra, talvez você lembre de um aniversário que foi muito bom, foi divertido. Exato. E quem era a pessoa mais importante daquele aniversário? Era você. De repente, Era o seu aniversário. De repente a pessoa pode dizer, é meu pai, minha mãe, e da meu mesma irmão, forma, amigo, minha família. Da mesma forma, eu conheço muitas pessoas que não se sentem tanto assim, a sua real importância porque não tiveram aniversário. Também. Poxa, no meu aniversário era um motivo de tristeza. Tem pessoas que vão chegando o aniversário e começam logo a ficar triste. Cara, mas para celebrar a tua vida. Hoje, meu amigo, hoje, no dia do meu aniversário, eu celebro o que eu mais gosto. Eu digo para minha esposa, eu não sei se você leu já aquelas 5 linguagens do amor, né? Né? Então tem várias linguagens do amor lá, toque físico, tempo de qualidade, presente, tal, não sei o quê. Eu digo para ela que minha linguagem do amor é churrasco. Minha linguagem do amor é churrasco. Então no meu aniversário agora, 21 de dezembro, a gente saiu daqui, fomos para Fortaleza, a gente chegou lá à noite. À noite ela já tinha organizado, tinha um monte de amigos, cara, amigos familiares, todo mundo me esperando para eu chegar e dizer, caraca, tá todo mundo aqui por quem? Inconscientemente. Por você. Caraca, veio todo mundo. Você é importante. Eu tenho valor, cara. Eu tenho valor. Hoje eu faço questão de celebrar os meus aniversários. De celebrar, meu amigo. Celebrar. Porque eu me lembro também de alguns natais. Natal, família toda reunida. Cara, minha família era Cara, era bom demais. Só que eu via primos ganhando aquele presente. E o meu. E aquilo doía um pouquinho. Ver que... Porque eu tive primos que tinham acesso a muito dinheiro. Eles tinham uma vida financeira bem farta. Não era a realidade lá em casa. Né? Não era a realidade lá em casa. Tanto é que quando iam falar de uma viagem maior, alguns tios ajudavam a gente lá em casa. Isso é maravilhoso. Só que eu, como criança, eu olhava assim, os níveis dos presentes e já tinha uma comparação lá em casa. Olha, você estuda, tá aí seus primos aí, ó, passando no colégio militar, tira tudo nota boa e você... Já tinha uma comparação, então, amigo, foi natural eu me comparar também. Só que não é pra eu ficar nessa vitimização, né? Mas antes era. Antes eu olhava e dizia assim, poxa vida, hoje eu faço questão, amigo, meu aniversário, eu me dou um bom presente. Eu me dou, sabe por quê? Porque eu mereço. Dentro das minhas possibilidades, eu me dou o melhor presente que eu poderia me dar. Dentro das possibilidades. Não é fazer loucura. Ah, já que é meu aniversário aqui, então eu vou... soltar aqui, né? O cartão aqui de qualquer forma. Não é loucura. Assim. Mas também eu também não me desvalorizo. Com certeza. Se é isso, eu tenho essa condição, eu tenho essa possibilidade, eu vou sim. E aí com a minha filha hoje eu já faço isso, com a minha esposa também. Por quê? Porque é isso. Cara, a gente merece também. Eu mereço. E não é por raiva, por não sei o que. Cara, hoje... sou grato porque os meus tios já ajudavam, eu ganhava presentes. Isso. Cara, era muito bom, era maravilhoso. Hoje você faz para um reconhecimento, né? Na época, eu fico pensando, eu ficava triste, cara. Hoje, cara, e se eles não tivessem feito isso? Como é que seria aquele Natal? Isso. E, Jutânio, como eu amava, cara. E eu amo até hoje, Natal. Toda a família reunida. Amiga, é bom demais. É bom demais. Aí chega primo, a gente vai pra Fortaleza, aí chega primo de São Paulo, de Joinville, chega primo a família toda de São Luís. Cara, é bom demais, cara. É bom demais, eu amo aquilo ali. E pra mim, Natal é um motivo de celebração grande, ver meus familiares. Só que durante muito tempo na minha mente foi família ou dinheiro?
família estava lá reunida, mas eu não tinha. Você tinha que correr para ganhar dinheiro. Então hoje eu preciso honrar a minha família também. Eu preciso ter momentos com eles, eu ligo para eles, eu mando mensagem, a gente brinca no WhatsApp, tem aquela brincadeira ali saudável, divertida, faço chamada de vídeo, mando um áudio que seja curto, de tempo em tempo, né? Cada um tem sua rotina hoje, claro. Mas eu faço questão disso hoje, para poder honrar, saber de onde eu vim, alterar cada vez mais os sentimentos que eu tenho por eles. Porque quando eu mudo o sentimento que eu tenho pelo meu pai, por exemplo, eu não mudo só hoje. Se eu estabeleço uma relação com ele hoje, se eu tive momentos de perdão de um passado inteiro, cara, é um limpa e vai lá atrás. E cada vez que eu fortaleço o meu sentimento com ele, eu mexo nos sentimentos de uma vida inteira. Consequentemente, naquelas memórias todas, e eu cresço cada vez mais que eu honro meu pai, cada vez mais que eu honro a minha mãe, não com soberba, querendo crescer mais do que eles, nem também só contribuindo, me dando demais, não, na medida que seja bacana, com a hierarquia, porque é meu pai e minha mãe, mas eu me posicionando com honra, com respeito, entendendo o meu valor, entendendo o valor deles. Cara, isso aqui é felicidade pura. Que maravilha. Outra coisa boa também, Wilson, que os pais não sabem, tem hora que as pessoas não sabem, que como nós somos seres que temos essa razão, essa emoção, né, nós também temos o lado emocional, que quando a gente não tem esse controle, que a gente tem esse conhecimento, a tendência é a gente perceber a quantidade de pessoas que brigam demais, que não aceita seu próprio comportamento ou de repente a situação do outro. E assim, e tudo é o que ela está comunicando, né? Porque assim, você está comunicando algo para você, no que você pensa, no que você sente, no que você faz constantemente. E aí a gente tem que perceber a quantidade de hormônio que estamos liberando no momento que a gente tem inveja, que a gente tem raiva, que a gente tem uma ira em relação a outra pessoa, vontade de matar alguém, né? Quantas pessoas dizem assim, eu vou pular no pescoço, eu vou esganar, né? Então, o que é que a pessoa está sentindo ali naquele momento? Então, assim, e o que mais interessante, ela pensa, antes de ela sentir isso tudo, ela pensou. E no momento que ela pensa, o que é que vai acontecer? O seu hipotálamo vai liberar uma cadeia de neuropeptídeos que vai cair na corrente sanguínea, meu irmão, e vai direto para as células. E nisso aí, a gente percebe a questão de como a pessoa se vê quando se olha no espelho, se ela se acha bonita, se ela se acha gorda, se ela se acha merecedora. Então, assim, e chega um momento da vida, pela uma carga emocional constante todos os dias, que as células dela têm um receptor tão mais receptores na sua membrana plasmática de que receber um nutriente, né? Então, diz assim, eu vou deixar entrar um nutriente, eu vou pegar aquele receptor da raiva, da tristeza, do ódio, da inveja, né? De tudo que tem hora, como você falou, do ovo pintado, mas se furar ali vai sair um monte de coisa ruim, né? Então, assim, dentro de toda essa formação que você vem trazendo da Febracis, do seu dia a dia, você acha que você... O que é que você diria para as pessoas em relação a isso, essas emoções, o que ela pode usar como transformação ou não na própria vida delas? Cara, cuidado com os pensamentos. Sobre si. Carga de emoção. Sobre o próximo. Exato. Às vezes a gente pensa que o pensamento é algo abstrato, né? Uhum. Mas como, é só nosso, tá acontecendo só ali. Essa belíssima apresentação do Jutânio aqui, cara, você falou aqui o quê? Um pensamento, ele não é abstrato. Não. São pulsos elétricos. E dentro de tudo que você trouxe aqui agora, neurotransmissores, peptídeos, ali tem moléculas, tem, sei lá, proteínas, hormônios. Então, um pensamento, ele não é algo abstrato. Não. Ele é algo físico. Com certeza. É algo físico. E olha só, eu gosto muito de falar disso, né? Porque cuidado com os pensamentos, porque um pensamento, ele carrega um sentimento. Com certeza. Um pensamento carrega um sentimento. E aqui nós estamos falando de química orgânica. Química orgânica. Agora vamos sair da química orgânica, vamos colocar agora, eu vou trazer uma coisa bem louca aqui, tá? Um usuário de droga. Aí ele fuma ali, sei lá, o que ele fuma, ele utiliza, ele é viciado. Claro. E aí o que acontece
quando ele é viciado e acaba aquela droga. Ele vai entrar num estado ali de abstinência. De abstinência. Ele quer mais. Ele quer mais. Por quê? Mas a ele está se controlando. Tá pedindo, Aí ele está se controlando. Só que tem uma hora que se esse cara for muito viciado, ele vai pegar as coisas dele e vai vender. Isso. Ele vai roubar. Vai fazer coisas ao alcance dele certas e erradas para consumir aquela droga. Agora vamos entender o que aquela droga gera no meu corpo. Uma química. Uma química. Então eu fico viciado naquela química, às vezes não da droga, mas do efeito da droga. Exato. Então eu fiquei viciado. Agora vamos olhar os pensamentos. É uma droga também, O né? pensamento não deixa de ser uma droga. É. Se o pensamento é destruidor, Isso. ele é uma droga, uma porcaria. E eu vou ficar viciado naquilo. É. Agora imagina só, se eu sou viciado naquilo, eu vou dar um jeito De compensar. de fazer coisas certas ou erradas É. para consumir daquele sentimento errado. Então, o pensamento, a gente tem que ter muito cuidado. Pensamento, porque gera sentimento e gera uma dependência daquele sentimento. E se for para ter dependência, vamos ter dependência e vício de... Eu vou falar vício, não falar virtude. Em coisas boas, em ajudar o próximo, em crescer, em avançar, em ver que você está... uma tarefa que você se colocou para fazer... Beleza, fiz, uma meta que foi batida, estabeleceu, que tá honrando o pai, a mãe, tá abraçando, tá beijando, que tá os filhos, a esposa. Cara, vamos ficar viciado nisso, nessa qualidade de vida. E não ficar viciado em reclamar, em criticar, em justificar, em julgar o próximo. É louco isso. Com certeza. Maravilha. Um outro exemplo que a gente vê e as pessoas começarem a perceber quanto os pensamentos eles são poderosos e a gente ter cuidado com o que a gente pensa, porque assim, dentro da época da caverna, se a gente for perceber, dentro da história, o homem ele se prepara para a batalha ou para fugir, né? E como é que acontece isso? Há uma liberação de hormônios, né? A adrenalina vai estar ali, vai fazer o coração bater mais rápido. Quando a pessoa está discutindo com outro, quando falou algo que feriu as suas crenças, o seu orgulho, né? Então assim, a pessoa fica como? Fica nervoso, fica com o rosto vermelho, aí começa a tremer, não é isso? O sangue centralizado ali nos músculos, principalmente nos braços, nas pernas, no coração, e outras partes não vai ter sangue porque é onde vai utilizar a maior quantidade de energia. Então, para batalha ou para fugir, sempre a gente teve isso. E o quanto que a gente quer trazer de realidade para você, de simplicidade no que a gente está falando aqui em relação ao pensamento. Aí eu quero que você pare e pense, meu amigo, minha amiga, eu sempre falo assim, extraordinários, porque eu vejo o ser humano como extraordinário. Aí eu falo, o quanto você tem pensado que você não consegue as coisas? O quanto que você olha no espelho e não gosta do corpo que você tem? Você não gosta da sua aparência, você não gosta da família que você tem, você não se ama. E aí eu quero dizer para você, o que é que você está comunicando, né? Então, e lembrando que a gente falou aqui mais cedo, que tudo que você pensa e você acha é uma crença, é um padrão que para você é real, mas você tem condição de mudar. Uhum. Você concorda ou Concordo. O que você acrescentaria? Concordo. Amigo, tem condição de mudar, tem demais. Olha só, você falou uma coisa interessante, ó. Desde a época das cavernas, a desconfiança gerava o quê? O alerta ali, né? Isso. É interessante, na época das cavernas, eles chegavam quando estavam em paz, eles abriam as mãos assim, ó. Olá, vim em paz, né? Exato. Vim em paz, mostrava as mãos. E quando não mostrava, ficava ali naquela posição de alerta. Ficava procurando para ver se mostrava as mãos, se via verdadeiramente em paz. Então ficava ali, ó. O olhar atento, a respiração ofegante, preparado para uma luta. Exato. Ou uma fuga rápida, tá? Mas precisava se preparar. E aí hoje, muitas vezes, olha só. Papai traiu mamãe. E eu não posso confiar. O papai promete um monte de coisa e não cumpre. Eu também não confio. E aí eu começo a liberar aquela química lá de uma química da desconfiança. Vamos colocar assim. A química da traição. Eu fiquei viciado. Viciado em desconfiança. Viciado em traição. Até dizer assim, se papai tá fazendo Está é uma coisa em alerta, boa. a não confiar. Aí eu caso hoje.
Aí eu não confio na minha esposa. Tem mulher que não confia no homem, homem não confia na mulher, porque eu via isso. Viu isso dentro de casa, traição, e ficou com muita raiva e o sentimento tomou de conta. Raiva da traição. E ali gerou um grande impacto. E aí ficou pensando naquela traição, o quanto aquilo, o quanto o homem não presta. Aí vinha outra pessoa e vinha dizer homem não presta. Quanto mulher não presta. É porque é por dois lados. Homem é tudo farinha do mesmo saco. Aí fala a mesma coisa. Mulher é tudo igual, só muda o endereço. Eu ouvia muito isso. Nunca dê satisfação para sua mulher. Deixa ela ficar lá sem saber onde é que você tá. Não, seja independente. Cara, aí você ficou pensando naquilo. Aí gera uma química, a química da desconfiança, como eu trouxe aqui, uma química que pode ser traído, que, cara, sai disso. Então você precisa se alimentar de outros tipos de pensamento. Só que aí você vai procurar o quê? Se você é viciado nisso, normalmente a pessoa vai andar numa mesa que os homens falam de traição, de outras mulheres, não sei o quê, as mulheres também, da danação, o que vai fazer no próximo lugar, próxima aventura aí, as aventuras erradas. E aí fica. Então você está num ciclo que é todo viciado. É todo viciado, todo mundo é viciado e fala sobre aquilo. E não adianta. Eu vou falar aqui, Jutânio, tenta não imaginar. Olha só, tinha um elefante de vestido vermelho dançando com as bolinhas amarelas. Não dá. Você vai criar pensar. Uma imagem. É um pensamento. Na hora. A minha comunicação gerou um pensamento. Com certeza. Cara, tu vai acreditar o que fulano fez. Olha o que fulano chegou em casa, aí vai narrando e tu vai criando aquele filme. Criando. E é o pensamento. A comunicação gerou um pensamento e vai gerando o sentimento, aquela química de novo, e você vai se viciando naquilo. Aí junta numa mesa, começa a criticar a empresa que trabalha. Ah, tu viu fulano, não sei o que, reclamar, a criticar alguém, julgar alguém. Aí você fica com essa mente de julgamento direto. Quantas pessoas estão se julgando a todo momento? Porque a mente julgadora está sendo alimentada a todo momento. Aí eu julgo o outro. Não, eu julgo o outro, não julgo a mim. Mas quando eu vou lá pra frente, se eu julgo, talvez tenha alguém me julgando. Claro. E aí vem um caos. É caos e desordem. Por quê? Porque começou lá atrás. Começou lá atrás. Então Beleza. Tem como? Tem estímulo certo, na intensidade certa, com impacto para gerar a intensidade certa e repetidas vezes até a mudança acontecer verdadeiramente. E aí sim, ocorrem mudanças. Do mesmo jeito que foi programado por estímulos, nós reprogramamos por estímulos diferentes. Wilson, mas aí vai dar vontade de voltar lá porque é vício. Ok, nesse momento você vai ter que romper isso, ou então gerar uma carga com mais impacto para que vença e o elástico rompa e diz assim, agora sim. Agora eu reprogramei a minha crença. A crença está lá ainda, mas está mais fraquinha. Isso. A gente vê vídeos lá que os neurônios eles vão sim enfraquecendo, mas eles estão ali. Estimula de novo. Sabe, as mãozinhas vão lá, como se fossem umas árvorezinhas, né, e vão se conectando. Agora para de estimular, eles vão... Eles saem de conexão, saem de sinapse. Eles vão se desconectando, vão morrendo. Ou passa para uma outra situação. Ou conecta com outra. Agora, se o que é... A gente estava falando aqui, ganhar dinheiro é difícil. É uma sinapse, é uma coisa. É um pensamento. Só que eu vi isso, eu vi desafios da minha mãe, vi desafios do meu pai, era não sei você tem isso como real. Era você tem isso como verdade. E eu vi muito aquilo, e se eu vi, e toda vez que eu lembro é uma memória. E memória é o quê? É um pensamento. E se é verdade pra você, você não quer mudar. Isso, agora estimula pro outro lado, agora estimula todo dia. Isso. Comunicando, eu pensando, posso, eu consigo, eu sou até rico. Girar, repetidas vezes, com impacto emocional, e papapá, e eu conheço pessoas, ei, como é que tu faz e tal, e eu vou entendendo, eu vou conhecendo, eu vou imaginando, eu vou criando, até fechar os olhos e criar aquela nova realidade, que quando eu crio é um pensamento também. Claro. A memória é um pensamento, o que eu crio é um pensamento. Então o cérebro não sabe o que é, real ou imaginado. Então não. Cada vez mais que eu crio na minha mente, amigo, estímulo. É igual o bíceps cresce com o estímulo certo. Com certeza. Só que não adianta eu pegar essa lapiseira, né? E não. Tem que ser o estímulo com a intensidade certa. E aí, quando eu boto o estímulo certo, com a intensidade certa, e repetidas vezes até a chave virar, amigo, mudanças são rápidas. E quando mudou. E mudanças são rápidas. Exato. Com o impacto certo, é rápido. Perfeito. Então, assim, nosso podcast foi maravilhoso, né? Então, assim, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu acho que com certeza vai ajudar e está ajudando várias pessoas. E eu peço para você, né, se você gostou, compartilhe
E possa colocar nos comentários também aí, a gente vai estar aqui respondendo. E qual o outro tema que você quer que seja falado, alguma coisa em relação a você, ou alguma coisa que você conheça. Eu tenho certeza que eu vou estar trabalhando e chamando pessoas para a gente falar sobre um tema qual vai te ajudar. Então, Wilson, obrigado pela sua presença. Para mim foi assim maravilhoso estar aqui com você na minha frente nesse momento. E eu quero agora que você faça a sua finalização. Se quiser deixar alguma mensagem, se quiser deixar qualquer palavra para as pessoas aí, fica à vontade. Amigo, eu queria primeiro te parabenizar por esse Obrigado. trabalho belíssimo, belíssimo. Tenho acompanhado, tenho escutado aí com grandes amigos também, os outros podcasts que você gravou. Parabéns pelo trabalho, porque as pessoas estão precisando de conteúdos como esse, né? Existe muitos estímulos ruins, a dancinha do TikTok, beleza, é divertido e tal, mas assiste, mas escuta também um podcast para crescer, para, sei lá, mudar alguma coisa, uma forma de pensar que muda e, consequentemente, gera resultados diferentes. Então, parabéns, amigo, porque Obrigado. Você tem colocado e empenhado aqui os seus esforços para gerar mudanças, para gerar transformações e, principalmente, para levar para o maior número de pessoas possíveis. E você que está aí escutando esse podcast, né? Seja no carro, no trabalho, em casa, pegue o que a gente acabou de trazer aqui, tire um aprendizado e tome decisões, tá? Quantas fichas caem ao longo da vida, quantos aprendizados a gente tem de coisas que a gente até fica pensando em não fazer mais ou agir de forma diferente, mas porque não toma uma decisão específica e clara, tá? Uma vez eu tomei uma decisão assim, amar mais a minha esposa, mas amar mais a minha esposa como? Isso é uma intenção, mas uma decisão. Caraca, todos os dias antes de sair de casa, eu vou onde a minha esposa estiver, vou dar um beijo nela, vou olhar nos olhos dela, vou dizer eu te amo. Então, pega agora, extrai um aprendizado, uma decisão e faz a sua vida valer a pena, porque a vida, como Jesus falou lá atrás, né? O ladrão, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E se ele já veio, ele já entregou isso para a gente, tome posse da sua vida em abundância e viva. Viva aquilo que você merece. A sua identidade, a sua capacidade, seu merecimento. Produza resultados, se posicione, honre seus pais, honre seus familiares, seus amigos e honre a sua própria vida. E aí é felicidade garantida. Uau, muito obrigado. Show, amigo. Show, obrigado. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!